Ele contava moedas numa mesa de restaurante, enquanto milionários riam ao lado. Ninguém prestou atenção no velho, ninguém, exceto o garçom. E o que esse jovem fez a seguir mudou a vida de todo mundo ali. Ernesto entrou no Vila Nostra como sempre entrava, devagar, sem pressa, com aquele jeito de quem já viu coisa demais na vida para se impressionar com qualquer coisa. Chapéu na mão, paletó simples, sapato que já tinha mais conserto do que couro original. Cumprimentou o rapaz da porta com um aceno de cabeça e foi direto para a mesa perto da janela, a mesma de sempre, sem precisar que ninguém indicasse o caminho. Era uma terça-feira comum. O restaurante estava no meio do movimento do almoço, cheio daquele barulho misturado de talheres, conversas e o cheiro de comida boa vindo da cozinha. Nada diferente. Nada que avisasse que aquele dia ia terminar de um jeito que ninguém ali dentro conseguiria esquecer tão cedo. Tiago Moura estava no segundo mês de trabalho no Vila Nostra. 28 anos, olhos cansados de quem não dormia direito fazia tempo, mas com aquele jeito firme de quem não tem o luxo de desistir. Quando viu o senhor entrar e se sentar perto da janela, foi até lá com o caderno na mão. Perguntou o que o senhor desejava. O homem nem abriu o cardápio. Pediu o prato executivo, o mais simples da casa, e um copo de água. Só isso. Tiago anotou, agradeceu e foi embora. Simples assim. Mas alguma coisa naquele homem ficou na cabeça do garçom enquanto ele atravessava o salão. Não era a roupa. Não era o pedido barato. Era a postura, era o jeito quieto e inteiro com que aquele senhor se sentou, como se aquela mesa perto da janela fosse exatamente o lugar do mundo onde ele deveria estar. Na mesa do canto oposto, o barulho era diferente. Era o tipo de barulho que toma conta do ambiente sem pedir licença. Gustavo Leal estava lá com os sócios, Rodrigo Farias e Marcelo Braga, comemorando o fechamento de um contrato que os três vinham perseguindo fazia meses. 50 milhões de reais, 3 taças de champanhe erguidas, brinde atrás de brinde, risada alta demais para um lugar onde outras pessoas estavam almoçando em paz. Gustavo tinha aquele tipo de presença que enche o ambiente sem que ninguém tenha pedido. Terno bem cortado, relógio que brilhava mais que a maioria das coisas naquele salão. E uma voz acostumada a falar como se todo mundo em volta tivesse obrigação de ouvir. Ele era o tipo de homem que nunca precisou contar moeda nenhuma na vida. E fazia questão de que todo mundo soubesse disso. Foi Rodrigo quem viu primeiro. Deu uma cotovelada em Gustavo e apontou discretamente com o queixo na direção de Ernesto. O idoso tinha terminado o almoço e estava abrindo a carteira devagar. Uma carteira velha, de couro gasto, que abriu com cuidado de quem abre algo importante. E de dentro tirou moedas, não notas, moedas. Foi colocando uma a uma sobre a toalha xadrez, com aquela calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Gustavo olhou de novo. E aí veio a risada. Não foi uma risada baixa, não foi discreta. Foi aquela risada que a pessoa solta quando quer que o alvo ouça, quando quer que todo mundo ouça. Gustavo se inclinou para frente, olhou para os sócios e disse em voz alta, sem nenhum constrangimento: "Olha só, o homem veio de táxi ou a pé para pagar o almoço com troco de ônibus?" Rodrigo e Marcelo explodiram de rir. Algumas mesas próximas se viraram. Uma mulher de cabelo curto que almoçava sozinha 2 lugares adiante, abaixou o garfo e olhou para Gustavo com uma expressão que misturava choque e raiva. Um casal mais ao fundo parou de conversar. O barulho do salão mudou de tom. Ernesto ouviu. Todo mundo sabia que Ernesto ouviu, mas ele não levantou os olhos. Não parou. Continuou colocando as moedas sobre a toalha, uma por uma, com aquela calma que parecia ensaiada, mas que era simplesmente quem ele era. E foi exatamente essa calma que deixou Gustavo ainda mais à vontade para continuar. "Precisa contar direito, vô. Não esquece de separar os 5 centavos. Mais risada, mais gente olhando. O garçom mais antigo da casa, um senhor chamado Afonso, parou perto do balcão e fechou o rosto. Mas não disse nada. Ficou parado, olhando.
Tiago estava saindo da cozinha com 2 pratos na mão quando ouviu a segunda piada. Parou no meio do caminho, entregou os pratos na mesa certa, quase sem olhar para as pessoas, porque os olhos dele já tinham ido direto para Ernesto. O idoso continuava ali, quieto, contando, com uma dignidade tão grande que doía ver alguém tentando diminuí-la. Alguma coisa apertou no peito de Tiago naquele momento. Não era raiva. Bem, era raiva também, mas era mais do que isso. Era reconhecimento. Era o mesmo aperto que ele sentia quando chegava em casa tarde e via a conta de luz em cima da mesa sem dinheiro para pagar. Era o mesmo aperto de quando precisava sorrir para o cliente difícil, porque não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Ele conhecia aquele silêncio que Ernesto carregava. Conhecia muito bem. Gustavo ergueu a taça de novo e falou mais alto ainda. Gente, o restaurante agora aceita a coleção de moedas como pagamento. Progresso! E foi aí que Tiago largou o pano de prato em cima do balcão, respirou fundo e começou a caminhar. Afonso sussurrou alguma coisa atrás dele, provavelmente pedindo para ele não fazer nada. Tiago não parou. Atravessou o salão inteiro com passada firme, sem correr, sem hesitar, e foi direto até a mesa de Ernesto. Puxou a cadeira ao lado do idoso, sentou e, em voz alta o suficiente para todo o salão ouvir, disse: Seu Ernesto, o senhor me faz a honra de me deixar sentar aqui um instante. O restaurante parou. Não é força de expressão. O restaurante parou de verdade. As conversas morreram. Os talheres pousaram. Aquela mulher de cabelo curto colocou a mão na boca. O casal lá do fundo se olhou. Até a música ambiente pareceu baixar o volume sozinha, como se até ela quisesse ouvir o que ia acontecer. Gustavo ficou com a taça no ar, o sorriso pela metade, olhando para a cena sem entender direito o que estava vendo. Um garçom, sentado, no meio do expediente, ao lado de um cliente, como se o mundo todo tivesse parado de girar para dar espaço para aquele momento. Ernesto levantou os olhos devagar, olhou para Tiago. E naquele olhar havia algo que Tiago não conseguiu identificar na hora, mas que ficou com ele por muito tempo depois. Não era surpresa, era reconhecimento. Como se o idoso estivesse vendo algo que reconhecia, mas que fazia muito tempo que não encontrava. Pode sentar, filho. 2 palavras, só isso. Mas ditas com uma voz tão firme, tão inteira, que pareceram ocupar todo o espaço do salão. Gustavo abaixou a taça. O sorriso sumiu. E pela primeira vez naquele almoço, ele não tinha nada para dizer. Tiago ficou ali, sentado ao lado de Ernesto, com o coração na garganta e os olhos do restaurante inteiro em cima dos dois. E enquanto o idoso voltava a contar suas moedas, agora com uma leve curva nos lábios que não estava ali antes, Tiago entendeu que tinha feito a coisa certa. O que ele ainda não sabia era o tamanho do que aquele gesto simples estava prestes a custar para ele, e o tamanho do que estava prestes a mudar. Gustavo Leal não era homem de ficar sem resposta. Em 45 anos de vida, tinha aprendido que silêncio era fraqueza, e fraqueza era coisa que ele não podia se dar ao luxo de demonstrar. Não no trabalho, não em casa, e definitivamente não num restaurante cheio de gente onde acabava de ser ignorado por um garçom de avental. Ele se levantou da cadeira devagar, com aquela calma calculada de quem quer que todo mundo perceba que ele está se levantando. Botou o paletó, ajeitou o relógio no pulso e começou a caminhar em direção à mesa de Ernesto com um sorriso que não era sorriso coisa nenhuma. Rodrigo e Marcelo trocaram olhares. Os dois conheciam aquela caminhada, conheciam aquele sorriso. Sabiam que não ia acabar bem para quem estava do outro lado. Gustavo chegou até a mesa e ficou parado ali, olhando de cima para baixo para Tiago sentado ao lado do idoso. Esperou alguns segundos, só para deixar o peso do silêncio cair. Depois falou com aquela voz grossa que usava para fechar reunião difícil. Garçom, você trabalha aqui ou veio passear? Tiago levantou os olhos.
Não se mexeu, não recuou. Olhou direto para Gustavo com uma calma que ele mesmo não sabia que tinha e respondeu: "Trabalho aqui, senhor. E parte do meu trabalho é garantir que todo cliente seja tratado com respeito." A mulher de cabelo curto, que almoçava sozinha, soltou um som baixo, quase imperceptível. O casal lá do fundo parou de mastigar. Afonso, o garçom mais antigo, fechou os olhos por um segundo como quem pede proteção para alguma força invisível. Gustavo deu uma risada curta. "Respeito. Que bonito. Você sabe quanto eu pago de conta aqui por mês? Sabe quantas vezes eu trouxe cliente importante para esse lugar?" Ele fez uma pausa dramática. Olhou em volta como se estivesse falando para uma plateia. "Seu emprego agradece os meus almoços, garoto. E o restaurante agradece sua presença, senhor." Tiago respondeu sem piscar. "Mas presença não compra o direito de humilhar ninguém." O silêncio que caiu foi diferente do anterior. Mais pesado, mais real. Não era o silêncio de quem está com curiosidade, era o silêncio de quem está presenciando algo que não esquece. Gustavo sentiu. Sentiu que o ambiente tinha virado, que as pessoas ao redor não estavam mais do lado dele. E aquilo o incomodou de um jeito que o dinheiro nunca tinha conseguido resolver. Ele abriu a boca para falar mais alguma coisa, mas foi nesse exato momento que a porta da cozinha se abriu. Dona Celeste atravessou o salão com aquele passo firme de quem construiu cada centímetro daquele lugar com as próprias mãos. 68 anos, cabelo preso, avental branco e uma expressão no rosto que Tiago nunca tinha visto nela em 2 meses de trabalho. Ela parou ao lado da mesa, olhou para Gustavo de um jeito direto, sem cerimônia, e disse: "Posso ajudar com alguma coisa, senhor Gustavo?" "Pode sim." Ele apontou para Tiago. "Pode me explicar por que esse funcionário seu está sentado no meio do restaurante em vez de trabalhar?" Dona Celeste olhou para Tiago, olhou para Ernesto, voltou os olhos para Gustavo. E quando falou, a voz saiu tranquila, quase suave, que era exatamente o que a tornava tão poderosa. "Tiago está fazendo exatamente o que eu esperaria de qualquer pessoa decente nessa situação." Ela colocou a mão no ombro de Ernesto com um carinho genuíno. "E quanto ao senhor Ernesto, já que o senhor demonstrou tanto interesse em saber quem ele é, esse homem projetou o viaduto onde o senhor passa todo dia para chegar até aqui." O restaurante não fez barulho nenhum. Rodrigo Farias parou com a taça no meio do caminho. Marcelo Braga pousou o garfo. A mulher de cabelo curto abriu a boca e não fechou por um bom tempo. Gustavo ficou parado, processando. Olhou para Ernesto. O idoso não tinha mudado a expressão. Continuava ali, quieto, com as moedas organizadas na frente dele, como se aquela conversa toda estivesse acontecendo a quilômetros de distância. "É uma brincadeira", Gustavo disse, mas a voz saiu diferente, menor. "Nunca fui de brincar com essas coisas." Dona Celeste respondeu simplesmente. Gustavo ficou mais alguns segundos ali parado. Depois voltou para a mesa sem dizer mais nada. Pegou o paletó, acenou para os sócios, deixou algumas notas sobre a mesa sem contar e saiu do restaurante sem olhar para trás. Rodrigo e Marcelo foram atrás, os dois em silêncio, sem a risada de antes, sem os brindes, sem nada. A porta de vidro fechou e o Vila Nostra soltou um ar que parecia estar preso fazia tempo. A mulher de cabelo curto bateu palma uma vez, só uma, mas foi o suficiente para quebrar o gelo. Alguém mais ao fundo fez o mesmo. Não foi uma ovação. Foi algo mais discreto e mais verdadeiro do que isso. Foi o tipo de reação que acontece quando as pessoas presenciam algo que elas mesmas não tiveram coragem de fazer. Tiago sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumado com a tensão. Olhou para Dona Celeste com um misto de gratidão e medo do que viria depois. Ela o encarou por um segundo com uma expressão séria e então disse baixinho: "Termina o expediente normal. A gente conversa depois." Virou e voltou para a cozinha. Ernesto esperou o movimento do salão voltar ao normal. Esperou as conversas recomeçarem, os talheres voltarem a trabalhar, a vida seguir como se nada tivesse acontecido.
Só então olhou para Tiago e disse, naquela voz baixa e inteira, que o garçom já estava começando a reconhecer: "Você perdeu o emprego por minha causa?" "Ainda não sei." Tiago respondeu honesto. O idoso ficou em silêncio por um momento. Depois pegou as moedas da toalha, uma a uma, e foi colocando de volta na carteira velha com aquele cuidado de sempre. Quando a última moeda entrou, ele fechou a carteira, olhou para Tiago e falou uma coisa que o garçom não esperava. "Quando você terminar o turno, me encontra no café da esquina. Aquele pequeno, de toldo verde. Eu quero te contar uma coisa." Tiago quis perguntar o quê, mas alguma coisa no jeito de Ernesto falar indicava que a resposta viria na hora certa, não antes. Então, apenas assentiu. O idoso se levantou devagar, colocou as moedas contadas ao lado do copo vazio, o valor exato da conta mais uma gorjeta pequena, mas presente, pegou o chapéu e caminhou em direção à saída com aquele passo tranquilo de sempre. Na porta, parou. Não se virou completamente, mas o perfil dele ficou visível contra a luz que entrava pela vidraça. E disse sem olhar para ninguém específico, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para qualquer pessoa ali: "Moeda não é troco, moeda é memória." E saiu. Tiago ficou parado no meio do salão, com aquela frase girando na cabeça, sem entender ainda o tamanho do que ela carregava. Só mais tarde, no café de toldo verde, com uma xícara esfriando entre os dedos e a voz calma de Ernesto do outro lado da mesa, ele começaria a entender. E quando entendesse, nada voltaria a ser como antes. O turno de Tiago terminou 2 horas depois. 2 horas que pareceram o dobro, porque o restaurante voltou ao normal, mas ele não conseguiu. Serviu mesa, anotou pedido, levou prato, agradeceu gorjeta, tudo no piloto automático, enquanto a cabeça ficava naquela frase que Ernesto tinha largado na saída, como quem larga uma pedra no meio de um rio calmo. Moeda não é troco. Moeda é memória. Dona Celeste não chamou para conversa nenhuma. Quando o movimento baixou, passou perto de Tiago, colocou a mão no ombro dele por um segundo sem dizer nada e voltou para a cozinha. Era o tipo de gesto que dizia tudo sem precisar de palavra. Afonso, o garçom mais antigo, esperou Tiago tirar o avental no vestiário e disse só isso: "Você fez certo, mas toma cuidado. Gente como esse Gustavo tem braço longo." Depois pegou o casaco e foi embora. Era o tipo de aviso que um homem mais velho dá porque já viu o filme antes e sabe como costuma terminar. Tiago saiu pelo lado do restaurante, virou na primeira esquina e encontrou o café de toldo verde exatamente onde Ernesto tinha dito. Pequeno, 4 mesas do lado de fora, 2 casais conversando, e o idoso sentado no canto com uma xícara na frente e o chapéu pousado na cadeira ao lado, como se estivesse guardando lugar. Tiago se sentou. O garçom do café veio. Ele pediu um café simples e por alguns segundos os dois ficaram em silêncio. Não era um silêncio incômodo. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que ainda estão se medindo, ainda estão decidindo quanto da própria história estão dispostas a contar. Foi Ernesto quem quebrou primeiro. "Você tem família?" Tiago olhou para a xícara. "Tenho minha mãe e uma irmã mais nova." "Mora com elas?" "Moro, desde que meu pai foi embora." Pausa. "Faz 3 anos." Ernesto não perguntou. Foi embora como? Não perguntou para onde. Apenas assentiu, como quem entende que algumas partidas não têm explicação que caiba numa conversa de café. E essa compreensão silenciosa abriu algo em Tiago que ele não planejava abrir naquele dia. Ele adoeceu rápido. Tiago disse, e a voz saiu mais rouca do que ele esperava. 3 meses do diagnóstico até o fim. A gente nem teve tempo de entender direito o que estava acontecendo. Respirou fundo. Minha mãe parou de trabalhar para cuidar dele. Minha irmã estava no meio do curso técnico e eu era o que tinha emprego fixo na família. Então eu fiquei e continuei ficando. Quantos anos sua irmã tem? 17. É inteligente demais. Devia estar pensando em faculdade, não em largar o curso para trabalhar.
Ernesto ficou olhando para Tiago por um momento. Depois disse: "E você? O que você queria antes de precisar ficar?" A pergunta pegou Tiago de surpresa. Não porque era difícil, mas porque fazia muito tempo que ninguém tinha feito ela. "Engenharia", ele respondeu baixinho. "Passei no vestibular. Cheguei a fazer 2 semestres. Depois meu pai ficou doente e eu precisei parar." O silêncio que veio depois foi diferente. Mais pesado, mais cheio. Ernesto colocou a mão no bolso interno do paletó e tirou a carteira velha. Colocou sobre a mesa com cuidado, como se fosse algo frágil, e ficou olhando para ela por um instante antes de abrir. "Você perguntou por que eu pago com moedas", ele disse. "Você não perguntou com palavras, mas eu vi a pergunta no seu rosto, lá no restaurante." Tiago não negou. Ernesto abriu a carteira devagar. De dentro tirou as moedas, mas não jogou sobre a mesa. Colocou uma de cada vez, com espaço entre elas, como se cada uma precisasse de lugar próprio para existir. Eram moedas comuns, do tipo que qualquer pessoa jogaria num pote de vidro em casa sem pensar 2 vezes. Mas do jeito que aquele homem as manuseava, pareciam outra coisa completamente. "Cada moeda dessas representa 1 semana", Ernesto disse. "Toda semana, desde que a Iracema partiu, eu separo as moedas do troco da semana e guardo. Não porque preciso, mas porque era o que a gente fazia junto." Tiago olhou para as moedas com outros olhos. Era um hábito dela. O idoso continuou, a voz saindo inteira, mas com uma textura diferente, como madeira molhada. "Quando a gente era jovem e não tinha muita coisa, ela guardava as moedas do troco numa latinha. Dizia que dinheiro miúdo guardado virava sonho grande com o tempo. A gente comprou a primeira geladeira com moeda de latinha. Pagou o primeiro mês de aluguel de um escritório que eu montei com moeda de latinha." Ele parou. Olhou para uma das moedas como se estivesse vendo algo que Tiago não conseguia ver. "Quando ela foi embora, eu continuei guardando. Não sei explicar direito por quê. Acho que é porque toda semana que passa sem ela, eu preciso de alguma coisa concreta para segurar. Alguma coisa que diga que o tempo passou, mas que eu ainda estou aqui, ainda me lembrando." Tiago sentiu a garganta fechar. Não disse nada porque não havia nada a dizer que não diminuísse o peso daquilo. "E toda semana eu venho ao Vila Nostra", Ernesto continuou. Era o restaurante favorito dela. "A gente vinha todo mês quando podia. Depois, quando a vida melhorou, a gente vinha toda semana, sempre nessa mesa perto da janela, porque ela gostava de ver a rua enquanto comia." Um silêncio curto. "Então eu continuo vindo. E continuo pagando com as moedas da semana, porque foi assim que ela gostava." Tiago passou o punho rapidamente pelo olho, fingiu que estava se coçando, mas Ernesto viu e não disse nada. "Quanto tempo faz?" Tiago perguntou. 4 anos, o idoso respondeu. 4 anos, 3 meses e alguns dias que eu já parei de contar porque contar dói mais do que não contar." Os dois ficaram em silêncio por um momento. Do lado de fora do toldo verde, a rua seguia com o barulho normal de fim de tarde. Ônibus, buzina, gente passando com pressa de chegar em algum lugar. O mundo completamente alheio ao que estava sendo dito naquela mesa pequena. Foi Tiago quem falou primeiro. "Seu Ernesto, posso te fazer uma pergunta direta?" "Pode." "A senhora Celeste disse que o senhor projetou o viaduto aqui da região. Mas do jeito que ela falou, parecia que era só o começo da história." Ernesto olhou para ele com aquele olhar que Tiago já estava aprendendo a reconhecer. O olhar de quem está decidindo quanto contar. Depois respirou fundo e disse: "Não é só o começo, mas também não é o que importa." "O que importa então?" O idoso juntou as moedas devagar, uma a uma, e foi guardando de volta na carteira. Quando a última entrou, ele fechou, colocou no bolso e olhou para Tiago com uma expressão que o garçom não soube classificar na hora. Não era tristeza, não era alegria. Era algo no meio dos dois. O tipo de coisa que só aparece no rosto de quem já chegou do outro lado de uma dor grande e descobriu que ainda havia vida lá. "O que importa é o que eu vim fazer antes de ir embora", Ernesto disse. "Tenho um projeto.
Leva anos planejando, terreno comprado, documentação aprovada, recurso separado, um centro de capacitação profissional para jovens que não tiveram oportunidade. Gratuito, completo, com curso técnico em várias áreas. Tiago ficou parado. Fica num bairro aqui perto, o idoso continuou. Um bairro onde muita gente boa nasceu sem ter para onde crescer. Eu conheço esse bairro há muito tempo. Conheço as ruas, conheço as histórias. Pausa. Falta só uma coisa para começar. O quê? Tiago perguntou. Uma construtora de confiança. Ernesto respondeu. E havia algo no jeito que ele falou aquilo. Uma leveza estranha, quase irônica, que Tiago não entendeu na hora. Só entenderia depois. Muito depois. Ernesto se levantou, deixou o valor do café sobre a mesa e colocou o chapéu. Olhou para Tiago uma última vez e disse: Você fez uma coisa corajosa hoje. Não porque enfrentou aquele homem, mas porque escolheu se importar quando era mais fácil não se importar. Fez uma pausa. Pessoas assim são raras, e eu aprendi a não deixar pessoas raras passarem sem ao menos perguntar o nome. Virou e começou a caminhar. Tiago ficou sentado, com o café esfriando na frente, olhando para o idoso se afastar pela calçada com aquele passo tranquilo de sempre. Naquela noite, em casa, depois que a mãe dormiu e a irmã apagou a luz do quarto, Tiago ficou sentado na cozinha com o celular na mão. Digitou o nome no campo de busca quase sem pensar. Ernesto Cavalcante. A tela carregou. E o que apareceu fez Tiago pousar o celular devagar sobre a mesa, como se precisasse de um momento antes de continuar lendo. Não era um engenheiro aposentado qualquer. Era muito mais do que isso. E, de repente, tudo que Tiago pensava que sabia sobre aquele homem simples de carteira velha e moedas contadas, virou poeira. A página carregou devagar, como se a internet também precisasse de um momento antes de entregar aquilo. A primeira coisa que apareceu foi uma foto. Ernesto, mais jovem, de terno, em frente a uma estrutura enorme de concreto e aço, sorrindo com aquela calma que Tiago já reconhecia. A legenda dizia: Engenheiro Ernesto Cavalcante, responsável pelo projeto do Complexo Viário Norte, inaugurado há 22 anos. Tiago rolou a página. Pontes, viadutos. Um complexo hospitalar inteiro projetado gratuitamente para uma cidade do interior que não tinha recurso. Um conjunto habitacional de 300 unidades entregue abaixo do custo porque Ernesto havia bancado parte do projeto do próprio bolso. Prêmios nacionais e internacionais. Uma fortuna construída ao longo de décadas, não por especulação, não por herança, mas por trabalho e por uma reputação que o setor inteiro respeitava. E no meio de tudo isso, uma nota de coluna de revista especializada, publicada há alguns anos atrás, que dizia: Ernesto Cavalcante se aposenta e surpreende o mercado ao recusar 3 contratos milionários. Em entrevista breve, diz apenas que tem uma promessa a cumprir. Tiago pousou o celular. Ficou olhando para o teto da cozinha por um longo tempo, ouvindo o barulho do ventilador no quarto da mãe e o silêncio do resto da casa. Pensou no homem sentado no café de toldo verde, falando de moedas e de uma mulher chamada Iracema, com aquela voz baixa e inteira. Pensou em como era possível que alguém com aquela história toda entrasse num restaurante, pedisse o prato mais barato e contasse moedas sobre a toalha sem que ninguém soubesse quem ele era. Mas a resposta estava na pergunta. Era exatamente porque ninguém sabia que ele conseguia fazer isso. No dia seguinte, Ernesto entrou no Vila Nostra no horário de sempre. Tiago estava arrumando a mesa perto da janela quando ouviu a porta. Levantou os olhos e os dois se entreolharam por um segundo antes de Tiago voltar para o que estava fazendo. Ernesto se sentou. Pediu o prato executivo. Tiago anotou sem comentar nada. Mas quando voltou com o pedido, antes de pousar o prato, falou baixinho. Pesquisei seu nome ontem à noite. Ernesto olhou para ele com aquela expressão que não entregava nada. E
e fiquei acordado até tarde, tentando entender como um homem com a sua história fica sentado aqui contando moedas enquanto um valentão ri na mesa ao lado. O idoso ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Senta um instante. Estou no meio do expediente." "Senta um instante", repetiu, com aquela voz que não era ordem, mas que também não deixava muito espaço para recusa. Tiago olhou para o salão. Movimento baixo. Afonso cuidando das outras mesas. Dona Celeste na cozinha. Sentou. Ernesto colocou os cotovelos sobre a mesa e olhou para o garçom com uma seriedade diferente da de outros momentos. "O que você leu sobre mim é verdade, mas não é a história toda. A história toda tem uma parte que não está em nenhuma página de internet." "Qual parte?" "A promessa." Ernesto disse simplesmente. Tiago esperou. Iracema era professora. O idoso começou, a voz ganhando aquela textura de madeira molhada que Tiago já conhecia. Ensinou por 31 anos numa escola pública a 8 quarteirões daqui. Filha de família sem recurso, primeira da família a terminar o ensino médio, depois a única a fazer faculdade. Ela sabia na pele o que significa ser inteligente e não ter caminho. Tiago ficou quieto, ouvindo. Nos últimos meses antes de ela partir, a gente conversava muito sobre o que eu ia fazer com o que a gente tinha construído junto. Ela não queria que o dinheiro ficasse parado. Não queria inventário complicado, não queria briga de herdeiro. Uma pausa. A gente não teve filhos, então ela me olhou um dia e disse: "Ernesto, usa o que a gente tem para abrir caminho para quem não tem", e eu prometi. "O Centro de Capacitação", Tiago disse baixinho. "O Centro Iracema." Ernesto corrigiu, com uma leveza no rosto que apareceu e sumiu rápido. "É o nome que vai na fachada. Ela merece ver o nome dela numa coisa maior do que ela mesma." Tiago sentiu o aperto no peito que já estava ficando familiar naquele dia. "E por que ainda não começou? O senhor disse que tudo estava aprovado." "Está." Ernesto confirmou. "Terreno comprado, projeto aprovado, recurso disponível. Falta a construtora certa." "Por que não contrata qualquer uma?" O idoso olhou para ele com um olhar que tinha quase uma resposta dentro, porque Iracema sempre dizia que a qualidade de uma obra não está no concreto, está no caráter de quem constrói. "Não quero entregar o sonho dela para qualquer um." Tiago assentiu devagar. Então, uma informação que tinha lido na noite anterior voltou à cabeça de um jeito diferente, como peça de quebra-cabeça que encontra o lugar certo. "Seu Ernesto, uma das matérias que eu li falava de um parecer técnico que o senhor assinou recentemente, embargando uma obra." Ernesto olhou para ele sem confirmar nem negar. "Era uma obra da Leal Incorporações", Tiago disse. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Tinha uma densidade específica, o tipo de silêncio que existe quando uma verdade está prestes a aparecer, mas ainda não chegou completamente. O parecer foi técnico. Ernesto disse por fim: "As irregularidades estavam documentadas, não teve nada pessoal." "Eu sei", Tiago respondeu, "mas o Gustavo não sabe disso ainda." Ernesto ficou olhando para o garçom por um longo momento, como se estivesse vendo algo que não esperava encontrar naquele rapaz de avental e olhos cansados. Depois disse uma coisa que Tiago não estava preparado para ouvir. "Você já pensou em voltar a estudar engenharia?" A pergunta caiu no meio da conversa como objeto pesado em água parada. Tiago abriu a boca e fechou. Olhou para a mesa, olhou para o idoso e quando foi responder, a voz não saiu do jeito que ele queria. "Pensar eu penso", disse. "Mas pensar não paga o aluguel." "Não", Ernesto concordou, "mas às vezes aparece uma oportunidade que resolve as duas coisas ao mesmo tempo." Tiago ia perguntar o que aquilo significava, mas nesse momento, Dona Celeste chamou do balcão com uma mesa nova, chegando, e ele precisou se levantar. Ernesto acenou com a cabeça, indicando que tudo bem, que a conversa podia esperar. Mas enquanto Tiago atravessava o salão, a frase ficou:
Ficou girando, incomodando, abrindo uma fresta de algo que ele havia aprendido a manter fechado fazia tempo. Esperança era perigosa. Ele sabia disso. Esperança levantava e derrubava mais forte. Mas havia algo no jeito de Ernesto Cavalcante falar que tornava difícil não acreditar. E quando o turno terminou naquele dia e Tiago saiu pela porta lateral do restaurante, percebeu que estava caminhando diferente. Não mais rápido, não mais devagar, só diferente. Como alguém que ainda não sabe o que mudou, mas sente que alguma coisa mudou. 2 quarteirões adiante, o celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ele não tinha na agenda. Texto curto, sem rodeio. Preciso conversar com o engenheiro Ernesto Cavalcante. Soube que vocês se conhecem. Me liga quando puder. Gustavo Leal. Tiago parou no meio da calçada. Ficou olhando para a tela por um longo tempo, com o barulho da rua em volta e aquela mensagem pulsando na tela como coisa viva. E entendeu que o que havia começado numa mesa de restaurante com moedas e champanhe estava longe, muito longe de ter terminado. Tiago ficou olhando para a mensagem por tempo suficiente para perder a conta de quantos segundos se passaram. O nome na tela era simples, direto, sem nenhum sinal de que aquele homem havia rido de um idoso contando moedas 3 dias atrás. Só o nome e o pedido, como se nada tivesse acontecido. Guardou o celular no bolso e continuou andando. Não respondeu naquela noite. Não porque estava com raiva, embora um resto de raiva ainda houvesse, mas porque algo naquela mensagem parecia errado no tamanho. Gustavo Leal não era o tipo de homem que pedia favor. Não era o tipo que ligava para garçom de restaurante em busca de contato. Se estava fazendo isso, era porque havia chegado num ponto onde o orgulho já não cabia mais na frente da necessidade. E Tiago queria entender esse ponto antes de responder qualquer coisa. Na manhã seguinte, chegou ao Vila Nostra mais cedo que o horário. Encontrou Dona Celeste abrindo o restaurante, organizando as mesas, com aquele ritual silencioso de quem faz a mesma coisa há anos e ainda encontra dignidade em cada detalhe. Preciso te contar uma coisa, Tiago disse, mostrando a mensagem no celular. Dona Celeste leu. Ficou em silêncio por um momento. Depois, devolveu o celular e disse: eu já sabia que ele ia aparecer. Como assim? Ela puxou uma cadeira, sentou e indicou para Tiago fazer o mesmo. Gustavo Leal tem uma obra embargada. Grande, cara, com prazo estourando. O parecer do Ernesto tem peso suficiente para segurar isso por meses. Ele não tem escolha. Então é só negócio para ele. Talvez tenha começado assim. Dona Celeste falou devagar, como quem está pensando enquanto fala. Mas eu conheço o Ernesto há muitos anos. E conheço o pai do Gustavo também. Tiago franziu a testa. O pai dele? Dona Celeste olhou para ele com aquela expressão de quem está prestes a abrir uma gaveta que ficou fechada por muito tempo. O pai do Gustavo se chamava Hélio. Trabalhou com o Ernesto no começo da carreira. Era ajudante de obra, não tinha formação nenhuma, mas tinha uma inteligência prática que o Ernesto sempre dizia que era rara. O Ernesto o orientou, incentivou, ajudou a pagar um curso técnico. Eles eram próximos? Próximos é pouco, ela respondeu. O Ernesto tratava o Hélio quase como filho mais novo. Quando o Hélio montou a primeira empresa, foi o Ernesto quem assinou como referência técnica. Foi o Ernesto quem indicou os primeiros contratos. Uma pausa longa. Hélio morreu cedo demais. Gustavo ainda era jovem. E acho que Gustavo nunca soube direito o tamanho do que o pai devia a esse homem. Tiago ficou em silêncio, processando. As peças estavam se encaixando de um jeito que ele não esperava, criando uma figura maior do que qualquer uma das partes separadas. O Ernesto sabe que o Gustavo é filho do Hélio? Tiago perguntou. Sabe desde que o Gustavo entrou pela primeira vez nesse restaurante. De Dona Celeste respondeu com uma calma que tinha peso de revelação. Ernesto nunca disse nada, nunca chegou para ele, nunca se apresentou, só observou. Por quê?
Ela ficou olhando para a mesa por um momento. Porque observar o que uma pessoa faz quando acha que ninguém importante está vendo diz mais sobre ela do que qualquer apresentação. Tiago respondeu à mensagem de Gustavo naquela tarde. Curto, sem rodeio. Posso passar uma mensagem ao senhor Ernesto, mas a decisão de conversar é dele. A resposta veio em menos de 1 minuto. Tudo bem. Só pede para ele me dar uma chance. Aquela frase, uma chance, vindo de Gustavo Leal, tinha um peso diferente de qualquer coisa que Tiago imaginou que aquele homem fosse capaz de escrever. Quando Ernesto chegou ao Vila Nostra no dia seguinte, Tiago esperou o idoso se sentar, levou o copo de água e então colocou o celular sobre a mesa, aberto na mensagem. Não disse nada. Só deixou ali e recuou um passo. Ernesto leu. Ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a tela sem expressão definida. Depois, empurrou o celular de volta com um dedo e disse: "Fala para ele que pode vir amanhã, às 10 da manhã, no meu escritório." Fez uma pausa. "E manda o endereço." Gustavo chegou pontualmente. Tiago soube porque Ernesto havia pedido que ele estivesse lá, sem explicar direito por quê, só dizendo que queria uma testemunha de confiança. Essa palavra, confiança, dita por aquele homem na direção de Tiago, tinha um peso que o garçom ainda estava aprendendo a carregar. O escritório de Ernesto era num sobrado simples, numa rua tranquila. Nada que anunciasse do lado de fora o que havia dentro. Tiago chegou primeiro, viu as paredes cobertas de projetos emoldurados, prateleiras com pastas organizadas por décadas, uma mesa de trabalho limpa com apenas uma planta arquitetônica aberta no centro. E numa prateleira lateral, fotos. Várias fotos em molduras simples. Gustavo chegou de terno, mas diferente do Vila Nostra. Sem o relógio chamativo, sem aquela presença que tomava o ambiente. Entrou, cumprimentou Ernesto com um aperto de mão que tinha mais cerimônia do que frieza, acenou para Tiago com um aceno que carregava algo próximo de vergonha e sentou na cadeira indicada. Ernesto foi direto. "Você veio falar do embargo." "Vim," Gustavo confirmou. "Mas não só isso." "Então fala o que veio falar." Gustavo respirou fundo, olhou para as mãos por um segundo, depois levantou os olhos. "Depois do que aconteceu no restaurante, fui pesquisar quem o senhor era, li tudo que encontrei." Uma pausa. "E me senti pequeno de um jeito que não estava acostumado a sentir." Ernesto não disse nada, esperou. "Não vim pedir para o senhor retirar o parecer." Gustavo continuou. "As irregularidades que o senhor apontou são reais. Eu sabia de parte delas. Deixei passar porque o prazo estava apertado e achei que não ia dar problema." Engoliu seco. "Foi erro meu. Estou corrigindo." Tiago olhou para o idoso. Ernesto continuava com aquela expressão que não entregava nada, mas havia algo nos olhos dele que era diferente de indiferença. "Aceito a correção." Ernesto disse simplesmente. "O parecer será revisado quando a documentação estiver regularizada." Gustavo assentiu, mas não se levantou. Ficou sentado, olhando para o idoso com algo no rosto que parecia maior do que alívio profissional. "Tem mais alguma coisa?" Ernesto disse. Não era pergunta. "Tem," Gustavo confirmou. Olhou ao redor do escritório devagar, como alguém que está procurando coragem em algum canto do ambiente. E então os olhos dele pararam numa das fotos da prateleira lateral. Tiago viu o momento exato em que aquilo aconteceu. Viu Gustavo prender a respiração. Viu a cor sair do rosto dele de um jeito que não tinha como fingir. O empresário se levantou devagar. Caminhou até a prateleira como se estivesse sendo puxado por algo que não conseguia controlar. E ficou parado na frente da foto com os olhos fixos nela. A foto mostrava Ernesto mais jovem, num canteiro de obras, com o braço sobre o ombro de um rapaz sorridente de capacete amarelo. Gustavo ficou olhando por um longo tempo. Quando virou, os olhos estavam vermelhos. Esse homem ao lado do Senhor. A voz saiu diferente, menor. "É meu pai." O escritório ficou em silêncio absoluto. Ernesto se levantou devagar da cadeira. Caminhou até Gustavo.
Ficou ao lado dele, olhando para a mesma foto, e disse com aquela voz baixa e inteira que Tiago já conhecia de cor: "Eu sei quem é seu pai, Gustavo. Eu sei quem ele era desde o primeiro dia que você entrou no Vila Nostra." Gustavo virou para ele com uma expressão que misturava choque e algo que Tiago só conseguiu identificar depois, quando pensou no assunto já em casa, sozinho. Era a expressão de um filho que acabava de encontrar alguém que conheceu o pai de verdade. Menos de uma semana havia se passado desde aquela terça-feira no Vila Nostra. 6 dias apenas. Mas para Tiago, parecia que aquele almoço havia acontecido num tempo diferente, numa vida que ele ainda estava aprendendo a reconhecer como sua. Gustavo ficou parado na frente da foto por um longo tempo. Não dizia nada. Não se movia. Só olhava para aquele rapaz sorridente de capacete amarelo, como se estivesse tentando encontrar algo que havia perdido há muito tempo e não sabia mais como procurar. Ernesto ficou ao lado dele em silêncio. Não apressou. Não preencheu o vazio com palavras. Só ficou ali, do jeito que pessoas que já viveram muito sabem ficar, com aquela paciência que não é passividade, é respeito pelo tempo que a emoção precisa para se assentar. Foi Gustavo quem falou primeiro, e a voz saiu de um lugar que Tiago nunca tinha ouvido naquele homem antes, baixa, sem casca. "Eu tinha 15 anos quando ele foi embora", Gustavo disse. 15 anos e uma raiva que eu não sabia aonde colocar. Pausa. "Minha mãe trabalhava dobrado. Eu fui crescendo achando que precisava ser duro para compensar o que tinha faltado." Ernesto assentiu devagar, mas não disse nada ainda. "Nunca ninguém me contou muito sobre o trabalho dele." Gustavo continuou, os olhos ainda na foto. "Sabia que era da construção. Sabia que gostava do que fazia. Mas os detalhes, as histórias, o que ele era antes de ser só meu pai." A voz falhou por um segundo. Isso foi embora com ele. Ernesto caminhou até a mesa, abriu uma gaveta e tirou de dentro uma pasta fina de capa dura, claramente guardada com cuidado por muito tempo. Colocou sobre a mesa na frente de Gustavo e disse: "Senta." Gustavo sentou. Tiago ficou encostado na parede perto da porta, quieto, sentindo que estava presenciando algo que não tinha tamanho definido ainda. Ernesto abriu a pasta devagar. Dentro havia folhas manuscritas, algumas fotos menores e um cartão simples de aniversário desgastado pelo tempo. Ele pegou o cartão com cuidado e entregou a Gustavo. "Seu pai me deu isso quando terminou o primeiro projeto que coordenou sozinho", Ernesto disse. "Leia em voz alta se conseguir." Gustavo abriu o cartão com mãos que não estavam firmes. Leu em silêncio primeiro. Depois, com a voz saindo aos pedaços, leu em voz alta: "Seu Ernesto, o senhor me ensinou que construir não é empilhar pedra. É deixar algo que fica depois que a gente vai embora. Obrigado por acreditar que eu era capaz disso." "Hélio." O escritório ficou em silêncio absoluto. Tiago sentiu a garganta fechar. Olhou para o teto por um segundo, piscou forte, voltou os olhos para a cena na frente dele. Gustavo estava com o cartão nas 2 mãos, olhando para as letras do pai como se fossem a coisa mais preciosa que havia tocado na vida. E talvez fossem mesmo. Porque palavras de pai são daquelas coisas que a gente só entende o tamanho quando não pode mais pedir mais. Ele era brilhante. Ernesto disse, sentando na cadeira do outro lado da mesa. Não do jeito que escola mede, do jeito que a vida mede. Sabia ler um terreno só de andar nele, sabia escutar uma estrutura, tinha uma intuição que engenheiro de papel nenhum aprende em faculdade. Gustavo limpou o rosto com o dorso da mão, sem cerimônia, como alguém que desistiu de esconder. "Eu me arrependo", ele disse de repente, e a frase saiu tão direta que pegou até Ernesto de surpresa. "Não de coisas que fiz com ele, porque não tive tempo de fazer muita coisa." Expirou fundo. "Me arrependo de não ter perguntado mais, de não ter ficado mais perto quando tinha chance, de achar que tempo era uma coisa que nunca ia acabar." Ernesto ficou olhando para Gustavo por um longo momento. E então disse uma coisa que mudou o peso do ar no escritório inteiro.
Seu pai me disse uma vez que o maior medo dele era que você crescesse achando que era preciso ser duro para ser forte. Uma pausa. Ele me pediu que, se algum dia eu cruzasse com você, eu te dissesse que dureza e força não são a mesma coisa. Gustavo fechou os olhos. Tiago não conseguiu segurar. Virou o rosto discretamente, mas a emoção já tinha chegado antes do gesto. Quando Gustavo abriu os olhos, havia algo diferente neles. Não era só tristeza. Era aquele tipo de alívio que só aparece quando a pessoa finalmente larga um peso que estava carregando há tanto tempo que já nem lembrava mais como era andar sem ele. "Por que o senhor nunca chegou até mim antes?" Gustavo perguntou. Sabia quem eu era. Podia ter falado. Podia, Ernesto confirmou. Mas não era meu lugar chegar. Era seu lugar encontrar. Olhou para Gustavo com aquela serenidade que não era frieza, era sabedoria. E você encontrou, pelo caminho mais difícil possível, mas encontrou. Gustavo olhou para a pasta ainda aberta na mesa. Posso ficar com o cartão? Já é seu desde que seu pai escreveu. Ernesto respondeu. Ficaram no escritório por mais 1 hora. Ernesto foi tirando da pasta outras memórias do Hélio. Uma foto num canteiro de obras com lama até o joelho, rindo com outros trabalhadores. Um bilhete de cálculo estrutural com a letra inclinada do pai. Um recorte de jornal antigo, amarelado, sobre a inauguração de uma ponte onde o nome do Hélio aparecia na lista de equipe técnica. Gustavo absorvia cada coisa como quem está completando um retrato que passou a vida inteira vendo só pela metade. E foi nesse momento, quando o silêncio entre os três havia se tornado o tipo confortável, que Ernesto se levantou, foi até a mesa de trabalho e trouxe a planta arquitetônica que estava aberta no centro. Colocou entre ele e Gustavo. Preciso te mostrar uma coisa. Gustavo olhou para a planta. Era detalhada, técnica, com anotações manuscritas nas margens. O que é isso? É o Centro Iracema, Ernesto disse. O projeto que estou construindo em memória da minha esposa, Centro de Capacitação Profissional Gratuito para Jovens Sem Oportunidade. Apontou para o canto inferior da planta. Fica no bairro onde seu pai nasceu. Gustavo ergueu os olhos devagar. Não foi planejado assim, Ernesto disse antes que Gustavo pudesse perguntar. Escolhi o terreno porque conhecia o bairro, porque sabia a necessidade que havia ali. Só depois fiz a conexão com a história do Hélio. Uma pausa. Mas quando fiz, soube que era o lugar certo. Gustavo ficou olhando para a planta por um longo tempo. Passou os dedos sobre as linhas do projeto com um cuidado que não era técnico, era pessoal. Falta a construtora, Ernesto disse simplesmente. O silêncio que veio depois tinha uma qualidade diferente. Era o silêncio de uma pergunta que não precisava ser feita em voz alta, porque já estava no ar, visível, esperando só que alguém a respondesse. Me deixa construir, Gustavo disse. E não era pedido de negócio. Era outra coisa completamente. Não como contrato, como o jeito que meu pai construía, com responsabilidade, com cuidado. Engoliu seco. Deixa eu fazer alguma coisa que ele ficaria orgulhoso. Ernesto olhou para ele por um momento longo e então estendeu a mão. Gustavo apertou, firme, com as 2 mãos. Tiago estava tão dentro da cena que levou alguns segundos para perceber que Ernesto tinha virado para ele. Agora é com você, o idoso disse. Comigo? Ernesto se sentou novamente e juntou as mãos sobre a mesa com aquela calma de sempre. Você abandonou engenharia no 2º semestre, mas não abandonou o jeito de pensar de engenheiro. Eu percebi isso desde a primeira conversa. Tiago não soube o que responder. O Centro Iracema vai precisar de um coordenador geral. Ernesto continuou. Alguém que conheça os jovens que vão chegar lá. Alguém que entenda o que é querer crescer sem ter caminho. Alguém que saiba o que é sacrificar sonho por família e que por isso mesmo não vai deixar que esses jovens precisem fazer a mesma escolha. A sala ficou quieta. Não estou te oferecendo só um emprego, Ernesto disse. Estou te oferecendo terminar a engenharia com uma bolsa
que o centro vai custear, e enquanto estuda, coordena a operação. Sua família fica amparada durante todo o período. Tiago tentou falar. Não saiu nada. Você me perguntou uma vez o que importava. Ernesto disse suavemente. Isso importa. Pessoas que já conheceram o peso do caminho difícil e, mesmo assim, escolhem abrir caminho para os outros. Esse é o tipo de pessoa que a Iracema queria nesse lugar. Tiago ficou olhando para o idoso, com os olhos cheios, tentando segurar algo que já estava maior do que ele conseguia conter. Pensou na mãe em casa, na irmã de 17 anos inteligente demais, no pai que foi embora cedo demais, no vestibular que passou e no semestre que largou e na engenharia que ficou guardada num canto da cabeça como coisa que pertencia a outra vida. E ali estava aquele homem de carteira velha e moedas contadas, devolvendo tudo aquilo numa única proposta. E o Afonso? Tiago perguntou de repente, sem planejamento, porque a pergunta simplesmente saiu. Ernesto franziu levemente a testa. O que tem o Afonso? Ele trabalha no Vila Nostra há mais de 20 anos. É o funcionário mais dedicado que tem lá dentro. A dona Celeste vive dizendo que não sabe o que faz sem ele. Tiago respirou. Só quero ter certeza que minha saída não vai deixar um buraco que prejudique as pessoas certas. Ernesto olhou para Tiago com uma expressão que demorou um pouco para chegar, mas que quando chegou era inconfundível. Era orgulho. Dona Celeste já sabe, ele disse. Conversamos antes de eu te fazer essa proposta. O Afonso assume a coordenação de salão com um aumento que está mais do que na hora. Gustavo soltou uma risada baixa, a primeira risada genuína que Tiago ouvia daquele homem. Você já tinha planejado tudo. Aprendi com um engenheiro que nunca começava uma obra sem ter o projeto completo. Ernesto respondeu, e havia naquela frase algo que era ao mesmo tempo simples e devastador, porque todo mundo no escritório sabia de quem ele estava falando. Tiago assentiu, com a cabeça primeiro, depois com uma palavra só, dita baixo, mas que cabia no silêncio daquele escritório cheio de história, como se tivesse sido feita exatamente para ele. Sim. Algumas semanas depois daquele dia no escritório, o céu sobre o bairro estava limpo, do jeito que só aparece em manhãs, que parecem saber que algo importante vai acontecer nelas. Tiago chegou cedo ao terreno, antes de todo mundo. Ficou parado na calçada olhando para o espaço vazio de terra vermelha, cercado por tapumes novos, com aquela placa branca na frente que havia sido instalada 2 dias antes. Leu o nome em voz baixa, como se precisasse ouvir para acreditar que era real. Centro de Capacitação Iracema. Embaixo do nome, uma linha menor, porque toda pessoa merece um caminho. Ficou ali parado por um tempo que não soube medir. Pensou no pai. Pensou nos 2 semestres de engenharia que ficaram para trás. Pensou na mãe que havia chorado quando ele contou sobre a proposta. Não de tristeza, mas daquele choro que vem quando uma coisa que a pessoa estava com medo de desejar, finalmente se torna real. Pensou na irmã de 17 anos que na semana anterior havia dito com aquela seriedade de quem não está brincando: agora eu também quero fazer engenharia. Sorriu sozinho no meio da calçada. Dona Celeste chegou em seguida com uma travessa coberta por um pano de prato bordado, cheirando a algo que fez o estômago de Tiago lembrar que ele havia pulado o café da manhã. Ela olhou para a placa, olhou para Tiago e disse apenas: Iracema adoraria esse nome na rua onde ela ensinou. A senhora a conheceu? Fui aluna dela. A Dona Celeste respondeu simplesmente, como se aquilo não fosse uma revelação capaz de parar o tempo. Tinha 12 anos. Ela era a professora que ficava depois do horário para quem não tinha entendido a matéria. Nunca cobrou nada, nunca reclamou. Pausa. Quando o Ernesto veio almoçar no Vila Nostra, pela primeira vez depois que ela partiu, eu reconheci o sobrenome. E soube que ia cuidar daquele homem enquanto ele precisasse de alguém cuidando. Tiago ficou olhando para ela por um momento. A senhora nunca contou isso para ele?
Ele sabe. Ela respondeu com um sorriso pequeno. A gente nunca precisou falar. Tem coisas que duas pessoas entendem sem precisar de palavra. Afonso chegou logo depois, de roupa boa, com aquele jeito contido de sempre, mas com algo diferente no rosto. Uma leveza que Tiago não havia visto nos meses que trabalharam juntos. Cumprimentou Tiago com um aperto de mão que durou 1 segundo a mais que o necessário e disse: "Você fez certo naquele dia. Eu devia ter feito antes e não fiz. Isso fica comigo." "Você me avisou sobre o braço longo", Tiago respondeu. "Também foi importante." Afonso assentiu, sem sorrir, mas com o rosto de quem recebeu algo que precisava receber. Rodrigo Farias e Marcelo Braga chegaram juntos, sem Gustavo, alguns minutos depois. Os dois estavam diferentes do restaurante. Menos taças, menos barulho, menos tudo que havia naquele almoço. Rodrigo procurou Tiago com um olhar e se aproximou. "A gente não precisa de discurso", disse. "Só queria estar aqui. Acho que a gente devia isso a esse lugar." Tiago assentiu. Não havia mais o que dizer sobre aquele dia. O que havia sido feito, havia sido feito. O que estava sendo construído agora era maior que qualquer acerto de conta. Gustavo chegou por último, mas não estava sozinho. Vinha com a equipe técnica da Leal Incorporações, engenheiros e mestres de obra que olhavam para o terreno com aquele olhar profissional de quem já está calculando, já está planejando, já está construindo na cabeça antes de a primeira máquina chegar. Mas antes de falar com qualquer um deles, Gustavo atravessou o grupo, chegou até Tiago e estendeu a mão. "Obrigado por ter respondido à mensagem. Obrigado por ter mandado", Tiago respondeu. Os dois se entreolharam por um segundo com aquela compreensão silenciosa que só existe entre pessoas que passaram pelo mesmo fogo por caminhos completamente diferentes. Ernesto chegou por último de todos, a pé, como sempre. Chapéu na mão, paletó simples, aquele passo tranquilo que Tiago havia aprendido a reconhecer de longe. Quando virou a esquina e viu o grupo reunido na frente do terreno, parou por um instante. Ficou olhando de longe para todas aquelas pessoas que 6 semanas antes não tinham nenhuma razão para estar no mesmo lugar. Tiago viu o momento. Viu o idoso parar, viu os ombros subirem numa respiração funda, viu a mão apertar o chapéu um pouco mais forte e viu, pela primeira vez, desde que conhecia aquele homem, Ernesto Cavalcante ficar pequeno por 1 segundo. Não de fraqueza, de emoção. Depois ele retomou o passo e veio. Não houve discurso longo. Ernesto não era homem de discurso longo. Ficou de pé na frente do grupo com o chapéu nas mãos e olhou para cada rosto ali presente antes de falar. Dona Celeste com a travessa, Afonso com a postura de sempre, Rodrigo e Marcelo lado a lado, Gustavo com os engenheiros atrás e Tiago no centro de tudo com aquela expressão de quem ainda está processando como chegou até ali. A Iracema dizia que toda construção começa com uma intenção. Ernesto falou, a voz saindo clara e inteira como sempre. Não com dinheiro, não com projeto, não com material. Com intenção, com a pergunta, para que isso vai servir? Para quem? Silêncio total. Este centro vai servir para jovens que têm inteligência de sobra e caminho de menos. Vai servir para famílias que precisam de um filho formado, mas não tem como pagar para isso acontecer. Vai servir para provar que oportunidade não é privilégio de quem nasceu no lugar certo. Gustavo tinha os olhos no chão. Rodrigo olhava para a placa. Dona Celeste segurava a travessa com as 2 mãos, como se precisasse de algo concreto para se firmar. Cada pessoa aqui chegou até esse terreno por um caminho diferente. Ernesto continuou. Alguns chegaram pelo caminho certo. Outros chegaram pelo caminho errado e tiveram a coragem de mudar de direção. Uma pausa que cabia ao mundo. A Iracema sempre dizia que a coragem de mudar vale mais que a sorte de nunca ter errado. Ela teria gostado de cada um de vocês. Dona Celeste não segurou. Ninguém julgou. A cerimônia da primeira pedra foi simples.
Uma pedra de granito trazida por Ernesto, pequena o suficiente para caber nas mãos, com a data gravada e as palavras Centro Iracema, a promessa cumprida. Ernesto a colocou no chão do terreno com as próprias mãos. Ajoelhou devagar, com aquela dificuldade que a idade impõe, mas que ele ignorou completamente, e ficou parado ali por alguns segundos com as mãos abertas sobre a pedra, em silêncio. Ninguém fez barulho. Ninguém tirou foto naquele momento. Aquele segundo pertencia só a ele e para Iracema. Quando se levantou, Gustavo estava do lado com a mão estendida para ajudar. Ernesto aceitou sem cerimônia, como alguém que aprendeu que aceitar ajuda não diminui ninguém. Tiago foi chamado em seguida. Ernesto colocou nas mãos do garçom um capacete novo, branco, com o nome Coordenador Geral escrito na lateral, e disse em voz baixa, só para ele ouvir: seu pai estaria aqui se pudesse, mas eu estou, e vou estar enquanto precisar. Tiago apertou o capacete contra o peito e não tentou falar. Algumas coisas não precisam de resposta, precisam só de silêncio e de tempo para assentar. Mais tarde, quando o grupo havia se espalhado pelo terreno, quando os engenheiros da Leal mediam e calculavam e o burburinho de uma construção que estava começando já tomava conta do ar, Tiago encontrou Ernesto sentado num banco improvisado de madeira perto da placa, sozinho, com a carteira velha aberta nas mãos. Sentou ao lado dele sem ser convidado. Ernesto não se surpreendeu. O idoso estava com as moedas na palma da mão aberta, olhando para elas com aquela calma de sempre. As mesmas moedas, as memórias de cada semana desde que Iracema havia partido. Vai continuar guardando? Tiago perguntou. Ernesto ficou em silêncio por um momento. Toda semana que passa, guardo uma moeda. Toda semana que o centro funcionar, uma criança vai ter um caminho que não teria sem ele. Fechou a mão suavemente sobre as moedas. Então, cada moeda que eu guardar daqui para frente vai representar as duas coisas ao mesmo tempo. A semana que passou sem ela e a semana que alguém teve por causa dela. Tiago ficou olhando para o horizonte do terreno, onde semanas atrás só havia terra vermelha e silêncio. Agora havia gente, projeto, intenção. Havia futuro tomando forma. Seu Ernesto, ele disse depois de um tempo. Aquele dia no restaurante, o senhor sabia o que ia acontecer quando entrou? Ernesto olhou para ele com aquele olhar que tinha a resposta dentro, mas deixava a pessoa chegar até ela sozinha. Entrei para almoçar, disse, como toda semana. E a partir daí a vida tomou conta. O idoso colocou as moedas de volta na carteira, fechou com aquele cuidado de sempre e guardou no bolso do paletó. É o que ela faz quando a gente para de tentar controlar tudo e começa a prestar atenção nas pessoas ao redor. Ficaram em silêncio os dois, ouvindo o barulho do canteiro que começava a nascer, as vozes dos engenheiros, o vento passando pela placa com o nome de Iracema. E então, Ernesto disse a frase. Não foi anunciada, não foi preparada, saiu do jeito que as coisas verdadeiras saem, simples, direta, sem enfeite nenhum. Moeda é memória, construção é promessa, e gente boa é o material mais raro que existe. Tiago ficou com aquela frase assentando devagar, camada por camada, como concreto que precisa de tempo para se firmar, mas que quando firma, não cede mais. Do outro lado do terreno, Gustavo olhava para a placa com as mãos no bolso. Dona Celeste distribuía o que havia trazido na travessa para quem estava trabalhando. Afonso, que havia chegado junto com o grupo, conversava com um dos jovens aprendizes que a Leal havia trazido para observar o início da obra. Rodrigo e Marcelo estavam num canto, quietos, olhando para o movimento com uma expressão que Tiago reconheceu porque já tinha tido ela. A expressão de quem está vendo alguma coisa maior do que si mesmo e está tentando entender como chegou até ali. O sol batia de lado, daquele jeito que faz sombra longa, e a placa do centro Iracema projetava o nome dela no chão de terra vermelha, como se estivesse assinando o lugar. Tiago olhou para tudo aquilo.
para cada pessoa naquele terreno, para cada caminho diferente que havia chegado no mesmo ponto, e entendeu, finalmente, completamente, o que Ernesto havia tentado mostrar desde aquela terça-feira de moedas e champanhe. Que às vezes, a coisa mais importante que um ser humano pode fazer por outro não é grande, não é cara, não precisa de discurso nem de plateia. Às vezes é só puxar uma cadeira e sentar do lado de quem está sendo ignorado pelo mundo. O resto, a vida constrói. Ei mulla oikein silleen taksvieo. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikolla, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulla on pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onnea joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hiismäis, jonka profiili lukee, että mun niitä naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkunen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja
kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta, mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää pari päivää. Niin. En tiedä. On kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut silleen, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin ihan tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niin päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niin reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa yksi päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tiettekö te silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietenkin se silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, teettekö? Mut joo.